Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. E nesse vídeo a gente vai fazer uma massa super simples. Se você nunca fez pizza, essa facilmente pode ser a primeira pizza da sua vida. E se você já está acostumado a fazer pizza, de repente você pode fazer num dia que você esteja mais cansado, que você não queira muito trabalho. Por quê? Primeira coisa, essa massa quase não requer sova. Você vai ter um pouquinho de trabalho de fazer uma pega aqui, outra ali? Sim, mas ela é muito fácil de fazer. Segundo ponto, você pode usar farinha nacional. Inclusive, eu até recomendo que você não use uma farinha com muita proteína ou muito forte. Então, aquela que você está acostumado a comprar no mercado, sim, você pode usar nessa receita. Terceiro, a gente vai assar ela no forno convencional usando uma assadeira comum. Eu garanto que você deve ter uma na sua casa. Se você não tem, sua mãe deve ter, sua avó deve ter. Vai lá e pega uma assadeira. Simples de tudo. Espero que você goste dessa massa e bora lá para a receita. Bom, primeira coisa a fazer, a gente vai colocar basicamente metade da água dentro de um bowl e dissolver o nosso fermento. A receita está lá na descrição. Você pode usar o fermento biológico fresco, que é esse, ou você pode usar o fermento biológico seco, e aí eu vou colocar as medidas direitinho para você não ter problema, tá? Dissolvi, coloco o restante da água. Agora, o próximo passo é eu adicionar o azeite na nossa mistura, tá? Então eu vou jogar, de novo, as medidas estão lá na descrição, e vou acrescentar esse azeite. Então a gente vai usar agora metade da nossa farinha. E eu estou usando aqui uma farinha nacional, tá? Uma marca barata. Você pode usar a farinha que você encontra no supermercado. Para mexer, eu estou usando uma colher. Facilita. Você pode até usar a mão? Pode, mas ela vai ficar muito pegajosa. Então, para essa primeira parte da massa, eu recomendo você usar uma colher de pau, uma colher de metal, enfim, uma colher mais dura. E a gente vai misturando essa primeira metade da farinha na nossa parte líquida. Depois disso, nós vamos adicionar o sal. Como eu falei, as medidas estão lá na descrição do vídeo. E depois do sal, a gente mistura e deixa 30 minutos essa massa quietinha, parada. Passados esses 30 minutos, a gente vai adicionar o restante da farinha da mesma forma, tá? Mexendo com a nossa colher. E nota que o que eu quero é deixar uma massa mais homogênea. Aí a gente cobre com um pano por 30 minutos. 30 minutos depois, a gente vai repetir o nosso processo, fazendo com a mesma colher algumas dobras bem leves, tá? Você pode usar a parte mais côncava da colher, ou você pode usar a parte de trás para fazer essas dobras. E a gente vai rodar o nosso bowl por pelo menos 2 vezes, cobrir e fazer esse processo mais 2 a 3 vezes. Então, repetindo esse processo 2 a 3 vezes, a gente deixa essa última meia hora, tira o pano, coloca um pouquinho de azeite, porque agora a gente vai trabalhar essa massa na bancada. Então, com bastante cuidado, eu vou remover a massa do bowl e vou colocá-la na nossa bancada para a gente finalizar o nosso trabalho. Então agora a gente vai fazer mais algumas dobras puxando a nossa massa para cima. Então você vai ver que uma ponta vai ficar mais baixo e a outra um pouco mais acima. A gente posiciona na bancada e está feita a nossa dobra. A gente vai repetir esse processo também umas 2 a 3 vezes. Faço a dobra, coloco o meu bowl por cima, deixo aí uns 10, 15 minutinhos e repito esse processo.
10 a 15 minutos, repetimos o processo. Essa massa não precisa chegar no ponto de véu. O que eu quero é deixar ela bem consistente para que a borda cresça livremente, tá? Mas não se preocupa com o ponto de véu. Então a gente deixa mais uns 10, 15 minutinhos a nossa massa e aí a gente vai colocar numa caixa e vai levá-la à geladeira. Se você tiver uma caixa com tampa que feche bem, uma caixa hermética, é a melhor opção, tá? Então eu retiro o bowl, vou dar uma espalhada no óleo, no azeite, né? E vou posicionar com bastante cuidado a minha massa dentro dessa caixinha. Eu só vou ter um único cuidado, a parte de cima, na minha bancada, ela vai virar a parte de baixo dentro da minha caixa. Eu vou fazer isso para facilitar na hora de eu tirar. E essa massa, ela vai ficar 24 horas na geladeira bem fechadinha. Se você não tiver uma caixa como essa, você pode pegar uma assadeira, um pirex, alguma coisa e fechar com papel filme. O resultado vai ser o mesmo. O importante é que ela não pegue nem umidade, nem resseque dentro da geladeira. Passadas as nossas 24 horas, o que eu vou fazer? Pegar uma assadeira, untar com óleo, você pode usar um pincel, enfim, eu só dar uma espalhada rápida, e a gente vai colocar a nossa massa dentro da assadeira. O ideal é que a gente cubra a assadeira inteira. Eu estou fazendo essa daqui de olho, mas com o tempo você acaba descobrindo o tamanho da assadeira e a quantidade de massa. Lá na descrição eu vou deixar uma quantidade aproximada para uma assadeira de 60 a 40 centímetros. E aí qual que é o meu trabalho? É espalhar essa massa para que ela cubra a assadeira. E se você precisar, coloca um paninho embaixo para ela não ficar sambando. Não preciso me preocupar se essa massa rasgar, se ela furar, tá? Eu pego um pouquinho de massa da caixa, preencho. Nesse caso não tem problema, tá? Para essa receita não tem problema furar, rasgar. Você preencher com um pouquinho. Se for muito também, você tira. Tá bom? Depois de espalhada a massa, eu vou cobrir com um pano por mais ou menos 1 a 2 horas. Passado esse tempo, vocês vão perceber que a espessura da minha massa praticamente dobrou. E aí o próximo passo é eu criar as minhas bordas. Para isso eu vou jogar um pouquinho de azeite para facilitar o trabalho das minhas mãos e vou apertando, deixando esse espaço das bordas e com as mãos levemente pressionando o centro da nossa massa. Criada a nossa bordinha, eu vou preencher com um pouco de molho de tomate. Você pode usar colher, você pode usar um pincel. Um detalhe, eu não vou colocar muito molho de tomate porque eu quero garantir a crocância. E aí você pode temperar do jeito que você quiser. Feito isso, forno pré-aquecido a 200 graus, preferencialmente na parte de cima do teu forno. 15 a 20 minutinhos, tiramos do forno. Pode notar que a parte de baixo já está mais assada, a parte de cima já tem uma crocância. E aí você pode até adicionar um pouquinho mais de molho de tomate se você gostar. E a gente vai rechear essa pizza. Aqui eu vou fazer uma pizza meio a meio. Eu vou cobrir com um pouquinho de fior di latte nas duas metades. E uma das metades eu vou colocar um pouquinho de pastrame e um pouquinho de provolone já ralado. Você vai preencher com o recheio da sua preferência. Por que a gente pré-assa? Por dois motivos. Um, para garantir a crocância no centro. E dois, para que caso eu use queijo, por exemplo, ele não fique esturricado, ele não fique com aquele queijo que era claro e acabou ficando marrom.
Aqui eu estou jogando meu pastrame, eu quero que ele fique um pouquinho mais tostadinho, por isso ele vai no forno nessa etapa. A mortadela eu vou colocar na finalização, tá? Mas eu queria que vocês dessem uma olhada nessa mortadela. Uma mortadela italiana e ela não tem aquela cor radioativa, tá? Ela foi cortada bem fininha, mas ela não tem aquela cor mais forte. Ela é uma mortadela mais natural, sem corante, sem conservante e ela derrete na boca. Se você quiser uma mortadela tostada, é óbvio que você pode colocar agora, mas eu optei por deixar para colocá-la no final. E aí volto com a minha pizza para o forno. Mantenho os 200 graus e vou deixar ela até que o queijo derreta. Olha que maravilha, queijinho derreteu, pastrame ficou com uma casquinha e eu vou finalizar já com a minha mortadela separada, tá? E aí você faz a decoração que você quiser. Dá uma olhada como a nossa borda ficou crocante. Pizza super crocante, desgruda facinho da assadeira. E é claro, né, galera? A nossa mortadela pede o quê? Um limãozinho. A gente não podia deixar passar sem esse limãozinho. A pizza ficou com meio a meio, mas você pode fazer 2, 3 sabores, enfim, quantos sabores você quiser. Só lembrando, coloca o molho de tomate, pré-assa e aí depois você complementa com os recheios. E vamos fazer o quê? Vamos cortar essa pizza e experimentar para ver como é que ela ficou. Bom, agora é hora de provar a pizza, mas antes, dá uma olhada como ficou a nossa massa, tá? Ela tá super crocante, super delicada. Suave, não tá pesada. Então, espero que você tenha gostado. Vou torcer para você fazer na sua casa essa pizza. Me conta o que você achou, me conta do teu resultado e a gente se vê no próximo vídeo. Mais uma vez, obrigado pela tua audiência. Até a próxima!